Vai um pouquinho mais pra trás. Bom dia, pessoal. Bom dia. Como vocês estão? Tudo bem? Estamos começando mais uma live das nossas lives diárias. 6 da manhã, horário de Orlando, 8 horas, horário de Brasília. 6 da manhã, ainda tá de noite. Esse horário tá diferente, né? Vem mais pra trás um pouquinho, por favor. Na live de hoje a gente vai falar sobre o aumento na fome durante o processo de emagrecimento. É muito comum quando uma cliente começa a consultoria com a gente, ela fala assim, eu não consigo comer tudo que o Daniel passou, é muita comida, eu tô tendo que empurrar a comida, uma coisa assim, né? E eu sempre fico, meu Deus, esse fome. sentimento não acontece comigo, né? E aí eu sempre explico pra elas, eu falo, não, tenta comer mesmo certinho, sabe? Tenta não ficar plano refeição, porque à medida que você encaixar assim, né, nesse processo, você vai sentir que a sua fome vai aumentar e você vai perceber a necessidade de comer tudo que o Daniel te prescreveu. E isso assim não é algo que eu estou falando, é algo só porque acontece com as minhas clientes, isso é algo realmente acontece, né? Fisiologicamente falando, isso acontece. É um mecanismo de defesa. Então, quando você começa a emagrecer, começa a perder gordura, você começa a ter um aumento, sim, da fome. E o Daniel vai explicar um pouco sobre isso, né? Por que que isso acontece. E também, depois a gente até... Não, fala isso, depois eu falo. Eu já ia querer falar, tipo assim, o cronograma do que ia ser a aula, entendeu? Né? Na verdade, assim, no processo de emagrecimento, você tem um mecanismo contrarregulatório, que é os mecanismos de defesa do seu corpo. Porque o seu corpo entende que perder peso é uma agressão, tá? É um estresse muito grande para ele, porque o nosso código genético, né, ele foi moldado há milhares e milhares de anos atrás, e a gente, quando esse código genético foi moldado, a gente vivia num ambiente de escassez de comida, né? Se você for voltar lá na pré-história, na Idade Média, a gente não tinha abundância de comida como a gente tem hoje, que você vai no mercado, você compra qualquer coisa e pronto, você tem a disponibilidade de comer um alimento com alta densidade energética a qualquer hora. Você tinha que caçar, você tinha que colher, depois que você caçava, você não sabia quando você ia comer, então a gente foi criado num ambiente hostil. E se nós tivéssemos uma propensão de ter um metabolismo acelerado, de ter facilidade em ganhar massa muscular, a gente ia colocar a sobrevivência em xeque, né? Porque quanto mais acelerado o metabolismo, quanto mais massa muscular você tem, mais calorias você precisa para viver. Então, o que o seu corpo entende quando você... Então, o que o seu corpo gosta, na verdade, é de estocar gordura, de estocar energia. Essa é a verdade. O nosso corpo sempre vai querer estocar energia porque ele entende ainda que a gente vive num ambiente de escassez. Ele entendeu que a gente tem mercado o tempo todo com facilidade. Então, o nosso corpo é um corpo poupador de gordura. E por que ele gosta de poupar gordura? Porque gordura tem uma densidade energética muito alta, né? 1 grama de gordura você tem 9 quilocalorias. 1 grama de proteína, 4. 1 grama de carboidrato, 5, 4 também. Então a gente gosta de poupar gordura. Então quando você começa a emagrecer, você começa a perder essa reserva de gordura, o seu corpo entende que você está colocando a sobrevivência em xeque. E ele vai criar mecanismos para contrarregular isso. E um desses mecanismos é o aumento da fome e diminuição da saciedade, tá? Isso é a maior causa de efeito platô. Nosso metabolismo diminui com a perda de peso? Diminui também, tá? Esse é outro mecanismo de defesa. Porém, cada quilo de peso perdido, nosso metabolismo diminui 20 calorias. Então não é tão significativo assim. A menos que você perca 30 quilos, né? Se você perder 5 quilos, seu metabolismo diminui 100 quilocalorias. Então não é tão significante isso aí, tá? O mais significante realmente é a diminuição da sua saciedade e o aumento da fome. Então esse mecanismo faz com que a pessoa acaba perdendo aderência na dieta, né? Então é muito comum, como a Gabriela falou, a gente atende a pessoa e ela fala, nossa, quanta comida, não estou aguentando comer. Eu falo, então se você não aguentar comer,
você diminui um pouquinho as porções nessa refeição de cada macronutriente, não exclui um macronutriente, diminui um pouquinho as porções. Mas com o tempo, ali depois de 4, 5, 6 meses, a pessoa já começa a falar, não, estou começando a sentir mais fome. Então já é esse mecanismo mostrando para ela que ele quer, que tá tendo um estresse, tá? E quando você tá perdendo peso e você perde massa muscular junto, não só gordura, porque é comum isso acontecer, né? Você tá ali querendo perder gordura, você perde massa muscular, principalmente para quem não treina, por isso que o exercício físico é muito importante, tá? Esse efeito de fome e saciedade, ele é potencializado. E tem estudos mostrando que demora anos para voltar, a depender da quantidade de peso, tá? Tem aquele programa lá do... Como é o nome daquele programa dos gordinhos que emagrecem? The Loser? Não, The Biggest Loser. The Biggest Loser. Eles perdem bastante peso ali. E a maioria reganha, né? E tem um estudo com essa população desse programa e mostraram que o metabolismo deles, né, relacionado à fome e saciedade, estavam alterados depois de 2, 3 anos que eles perderam aquela quantidade de peso. Eles já tinham reganhado. Qual que é o problema? Eles perderam peso, reganharam peso, mas não tiveram o controle ainda dos hormônios de fome, saciedade, metabolismo. No caso dele, essa queda do metabolismo influencia, porque eles perderam 60 quilos, né? Daí é bastante coisa. E esses mecanismos hormonais aí de diminuição de metabolismo, né, tá relacionado com tireoide, aumento de fome, diminuição da saciedade, não estavam regulados depois de 2 a 3 anos, no qual eles já tinham recuperado o peso. Só para explicar para vocês, eles ganharam peso, só que eles estavam sentindo fome, como se eles ainda estivessem magros. Então pensa que difícil que agora vai ser para essa pessoa emagrecer, porque ela tá com o peso, né, tipo, ela voltou para a obesidade, mas ela tá sentindo fome como uma pessoa magra. Então, olha que difícil que vai ser para ela agora conseguir ter aderência numa dieta, sendo que ela sente muita fome, que não é nem proporcional mais com a realidade dela, entende? Então, era isso que eu ia falar assim no começo, que eu falei, eu já quero montar um cronograma não, é que eu ia falar sobre isso. Esse aumento na fome durante o processo de emagrecimento é um dos principais fatores para as pessoas não conseguirem sustentar o emagrecimento. Por quê? Porque elas emagrecem, só que a fome delas aumenta. Como a fome delas aumenta, elas começam a beliscar entre as refeições, ou elas começam a aumentar a porção de todas as refeições. E aí elas começam mais uma vez o quê? Ganhar peso, e aí, ou até não perder mais peso, né? E eu acho que esse é o grande momento que talvez seja o momento que você mais precisa prestar atenção no seu processo, e por isso que eu acho que é muito importante você ter um acompanhamento. Não tô puxando a sardinha para nossa consultoria, tá? Não tô nem falando que tem que ser para nossa consultoria, estou falando que isso eu acho um dos fatores assim, primordiais para você ter um acompanhamento. E eu falo disso por quê? Porque acontece com as nossas clientes. E aí é a hora que o Daniel entra para fazer um ajuste no que for necessário na dieta daquela pessoa, para que ela consiga sustentar o plano dela alimentar, mesmo com esse aumento de fome, entende? Então, assim, já aconteceu diversas vezes uma cliente vir falar assim, Gabi, por aqui tá tudo bem, mas eu tô sentindo muito fome comparada com quando a gente começou. Agora, assim, dá 2 horas eu já tô com fome, e aí eu não sei o que é pra eu fazer, né? Aí a primeira coisa que eu sempre, né, dou uma dica, eu falo, tenta antecipar um pouquinho as refeições, né, dar um espaço menor entre elas. E se você, por ter feito esse espaço mais curto, sobrou muito espaço à noite, você vai ficar com fome, nos avisa, né, se for algo insustentável, porque o Daniel vai remanejar a sua dieta, vai fazer um ajuste para que você consiga continuar tendo aderência nisso. E é o que acontece, né? Quantas vezes você já teve que ajustar aí dieta de pessoas para as pessoas poderem continuar no processo sem, não só parar de ter resultado, mas sem ter, né, novos ganhos. Então, primeira coisa que eu acho interessante falar nessa live é como é importante a gente conhecer o nosso corpo e entender esse processo.
Porque senão, o que acontece? Você tá nesse processo de emagrecimento, você emagrece, você começa a ter fome, você começa a beliscar e você começa a se sentir fraca. Meu Deus, não sei o que tá acontecendo, eu tô beliscando demais, eu tô comendo mais, eu tô conseguindo mais sustentar a dieta. Aí você começa a reganhar peso, aí você se desanima, você desmotiva, você se sente fracassada e você abandona o barco. Tudo isso porque você não sabia, tipo assim, tudo isso porque você não estava preparada previamente para começar aquele processo, entende? E isso que eu acho também muito legal, e eu acho que talvez esse seja um dos motivos, um dos principais motivos das nossas consultoras terem os resultados que elas têm. A gente tenta ensinar tudo que a gente pode para elas, inclusive isso, para que elas estejam sempre preparadas para todo o processo, entende? Então, ó, tua fome vai aumentar no meio do caminho. Quando ela aumentar, se começar a ficar insustentável, você vai me avisar, o Daniel vai ajustar e você vai continuar. Porque senão, se eu não faço esse aviso, na hora que ela fala pra mim que ainda é muita comida, se eu não aviso isso, ela talvez não sabendo disso, ela começa a beliscar e cai nesse processo que eu falei, de começa a beliscar, comer mais, ganhar peso e desanimar e abandonar. Assim, uma coisa também tem que falar o seguinte, durante o seu processo você sentir um pouco de fome é normal, tem que saber lidar com a fome, que não é assim, não pode sentir fome. Não, em alguns momentos você vai sentir um pouco de fome, sim. Tá? Faz parte do processo, você tem que saber lidar com isso. O que não dá para ficar é com uma fome insustentável a ponto de que você toda hora queira sair da dieta, aí é outra conversa. Então, tá? Você vai falar mais? Pode falar. Então, isso que ele falou é verdade, por isso que eu falei pra vocês, quando que eu falo para as clientes, tá ficando insustentável? E nessa hora a gente precisa ser muito verdadeira e realista com a gente, porque assim, é muito fácil você confundir fome com vontade de comer. E é muito fácil você confundir fome com vontades, né? Então assim, tô entediada em casa, sem ter o que fazer, assistindo um filme, tô com fome. Na verdade, não é. Você tá entediada, você tá com a cabeça desocupada e você acaba dando muita atenção para essa fomezinha que talvez fosse algo que você sustentaria tranquilamente se você tivesse com a mente ocupada fazendo outra coisa. Ainda mais no final de ano, que você fica mais tempo em casa, tipo assim, já tá de férias do trabalho. Vendo o pessoal fazer confraternização, vendo o tempo inteiro nas redes sociais comida, receitas. Aí você fala, tô com fome. Né? A gente precisa, nesse momento, entender a diferença entre fome e essa vontade de comer. Porque ontem mesmo o Daniel falou pra mim assim, já tô... em ritmo de Natal. Já tô querendo ficar em ritmo de Natal. Então assim, seria muito fácil ontem o Daniel falar que ele tá com fome. Tipo assim, ele manifestou isso de que ele já tava querendo entrar no ritmo de Natal. Quando o Daniel fala isso é porque ele já tá querendo comer coisas que não tá na dieta dele. Aí, então assim, à noite seria muito fácil o Daniel olhar pra mim e falar assim, não, vou comer mais hoje porque eu tô com fome. Entendeu? Na verdade, ele sabe que não é. Então, assim, é muito legal a gente se conhecer, conhecer o processo, saber tudo que a gente vai passar durante o processo e ser realista com a gente. Então, tem gente que pergunta assim pra mim, o que você faz com a fome? Eu, Gabi, porque como o Daniel falou no começo da live, eu tenho fome o dia inteiro. O que você faz com a fome? Faço nada. Eu sei lidar com ela, entende? Então, assim, tomo um café, entre uma refeição e outra pra dar uma enganada, eu uso adoçante no meu café. Tentei ficar sem adoçante no meu café, eu odiei um mês inteiro só perdendo tempo. Continuei achando ruim, então optei por voltar pro meu adoçante. Deixa eu só responder a uma pergunta ali, que perguntaram se como é que faz, mas eu li. Como é que faz para acelerar o metabolismo se comer de 3 em 3 horas seria uma boa estratégia? Não, comer de 3 em 3 horas não significa nada, tá? Você não acelera o metabolismo comendo comer de 3 em 3 horas. A melhor maneira de você acelerar seu metabolismo é com treinamento, tá? E vai ser transitório. Não existe uma forma de você deixar o seu metabolismo acelerado, tá? A menos que você tome medicamento, tipo hormônio tireoidiano, ou você faça uso de algum termogênico que realmente faça sentido, mas tem efeito colateral, como um clenbuterol. Fora isso, não tem como você manter o seu metabolismo acelerado, só fazendo musculação e durante um período ali que a gente chama de EPOC, né, que é o período pós-treino de musculação, de crossfit, que seu metabolismo fica um pouco acelerado, fica um pouco mais acelerado do que o normal, e depois ele volta. Agora, estratégia dietética, não existe estratégia dietética que vai manter o seu metabolismo acelerado. Essa pergunta que você fez de como eu faço para manter o metabolismo acelerado, é a mesma coisa que perguntar assim, como eu faço para manter minha cabeça limpa, tipo, meu cabelo limpo. Tomar banho todo dia, lavar com shampoo, condicionador. Treinos de alta intensidade.
E no dia seguinte, a mesma coisa. Não é porque você lavou hoje que amanhã seu cabelo vai continuar limpo. Você vai ter que lavar de novo. E lavar de novo, lavar de novo. Mesma coisa com o treino. Você quer manter seu metabolismo acelerado? Faz um treino. Mas aí no dia seguinte você vai ter que fazer de novo. No dia seguinte você vai ter que fazer de novo, entende? E é então, treino de musculação, treino com peso, não é cardio. Tá? E esse que tem um efeito... O cardio ele tem gasto energético, né? Se você fizer um cardio bastante intenso, você vai gastar bastante caloria ali. Mas manter, né? Manter o metabolismo acelerado é com treino resistido. Então é isso, é treinar e controlar o que você come, não para acelerar o metabolismo, mas para não deixar com que essas calorias que você está comendo extrapolem o gasto que você está tendo, né? Você vai ver se manter mais magro. Na internet pessoas falando chá verde para termogênico, cúrcuma para termogênico, cafeína tem efeito térmico também, mas tudo essas coisas irrelevante no processo de emagrecimento. Tudo é irrelevante, tá? O que você tem que fazer quando começa a lidar com a fome nesse processo é aumentar a quantidade de fibra na dieta, aumentar a quantidade de proteína na dieta, talvez fazer mais fracionamento ao longo do dia, se for lógico para você, né? Se você conseguir manter essa logística, as pessoas têm, às vezes, por praticidade, não consegue fazer tipo 6 refeições por dia, tem que fazer 4, 3, fica mais fácil. Então, e prestar atenção no consumo de água, porque muitas vezes a gente confunde sede com fome. Por exemplo, tinha época de minha preparação que eu comia 7 refeições por dia, para poder dar um espaço bem curtinho entre elas e eu poder lidar com a fome, né, amiga? Sim. Óbvio que eram refeições com porções pequenas e tal, né, para conseguir fazer. Mas tinha proteína em todas também. Tinha proteína em todas, então ajudava um pouco nessa questão da fome, mas tem gente que não dá, né? Eu fico sem fome, não tem, sabe? Mas também são casos extremos, né? Porque você está com um nível de condicionamento muito, muito avançado. Quanto menos gordura você tem, mais você vai sentir fome, entendeu? É diferente uma pessoa que está num processo de emagrecimento. Tipo a minha mãe. A minha mãe fala assim, que ela nunca sente fome. Toda hora eu falo, eu tô com fome, não é? Toda hora eu falo assim, minha mãe não é gorda, não é nada, é uma pessoa normal. Toda hora eu fico, ai, mas tô com fome, meu Deus, já tô com fome. O que você vai comer que chega em casa? Porque eu já tô com fome, né? Toda hora. Aí um dia ela falou assim pra mim, Gabi, o que é isso que você fala? Eu estou com fome, o que você sente? Eu falei, é um desconforto na barriga, eu sinto a barriga roncando, né? Aí ela falou assim, eu nunca sinto isso. Ela falou, nunca sinto fome. Ela falou, eu sinto vontade de comer, mas fome não, eu posso passar o dia inteirinho sem comer nada que tá tudo bem. Aí chega a noite, eu vou ver uma comida, eu vou ficar com vontade de comer, eu vou comer. Mas aí eu falo pra minha mãe, eu falo, mãe, quem me dera, se eu fosse igual a você, ia ser muito fácil fazer dieta, né? Porque você não sente fome, então é fácil fazer dieta desse jeito, não ter fome. Mas esse negócio de ficar o dia inteiro sem comer, daí normal à noite. Tá com fome e comer demais. E não é não só tá com fome e comer demais, é você optar inconscientemente por alimentos mais palatáveis e que são os alimentos que têm mais densidade calórica. É isso que acontece. Resumindo, você vai buscar coisa mais gostosa, mais calórica. Você fala de um jeitão. Você vai buscar alimentos com mais calorias. É normal, isso aí é um mecanismo de defesa, é um mecanismo de sobrevivência. Se o corpo tá ali, ficou o dia inteiro sem comer, o que ele vai querer comer? Uma coisinha que tem 100 calorias ou uma coisinha que tem 500 calorias? Por uma questão de sobrevivência. Ele vai querer ter mais energia, então você vai inconscientemente buscar esse tipo de alimento. Tem gente que passa o dia inteiro sem comer, aí chega à noite em casa. Isso, come, tipo, assim, batata isso aí. É o que eu mais atendo quando a pessoa está com sobrepeso já elevado e obesidade. O que a pessoa faz? Ela acorda de manhã, um cafezinho preto, uma beliscadinha ali no pão. Porque não tem fome. Porque não tem fome. E já sai para trabalhar. E aí vai no dia a dia, belisca alguma coisinha pela manhã. Na hora do almoço, um frango com salada, né, para balancear ali. À tarde, a bolinha, biscoitinho. E chega à noite, lenha. Quer ver? Tem um exemplo, um amigo nosso, ele fala assim, que ele acorda com muito sem fome, não dá pra comer nada. Então ele só toma café preto e sai pra rua pra trabalhar. Aí para na hora do almoço, ele come uma marmitona bem grande, né? De arroz, feijão, carne, mas grandona mesmo. E isso sustenta ele aí até chegar em casa à noite. Só que aí ele falou assim, chega em casa à noite, ele tá com muita fome. E normalmente ele come muito, tipo assim, sorvete, pizza, tal. Tipo assim, por volta de meia-noite. Aí ele dorme. Não, isso não é por volta da meia-noite, tipo 6 da tarde. Ele come muito.
Só que aí ele também não fica com sono. Ele vai dormir, tipo, também, sei lá, 1 da manhã. Digestão ali. Aí ele vai dormir quase que 1 da manhã. Aí o que ele falou pra gente? Só que quando chega 1 da manhã, ele já tá com muita fome, porque ele comeu, né, tipo, 6 da tarde. Aí o que ele faz? Come bastante também, vai dormir. Óbvio que ele não vai acordar com fome às 6, 7 da manhã, sendo que ele morreu de comer 1 da manhã. Entende? Então, o que seria o jeito correto dele reverter tudo isso? Acordar, fazer um café da manhã reforçado, mesmo sem fome nesses primeiros dias, almoçar um pouquinho mais tarde que fosse, essa marmitona que ele disse que come na hora do almoço, comer um pouco mais tarde, já que ele vai ter tomado café da manhã, vai sustentar a marmitona mais tarde. Chegou em casa às 6 da tarde, alguma coisa leve e parar. Por quê? Porque parou de comer ali, vai conseguir naturalmente ter sono um pouco mais cedo do que 1 da manhã, porque não vai ter tempo que, né, fazer a digestão. Mas assim, vai ter que fazer remanejar todos os hábitos dele para que ele possa ter mais fome durante o dia do que de madrugada. E até porque isso faz mais sentido, né? Você lembra aquele ditado que tinha assim? Tome café da manhã como um rei, almoço como um príncipe, jante como um mendigo, uma coisa assim. Por que existe isso, gente? Porque faz sentido, de fato faz sentido, né? Considerando a rotina normal das pessoas. Não considerando, por exemplo, um plantonista que trabalha na madrugada e dorme durante o dia. Mas considerando o normal, até pela nossa Não, isso tem uma explicação fisiológica. Tem uma explicação fisiológica para isso, tá? A gente tem que comer de acordo com o ciclo circadiano, dia e noite, tá? À noite, a gente não tá apto a fazer refeições muito calóricas pelo um desbalanço hormonal. Por exemplo, à noite a nossa resistência à insulina é piorada, tá? Então não é um horário para você comer muita comida. Claro que existem os casos esporádicos, como você falou, ou uma pessoa que treina à noite muito pesado e tal, são casos e casos, mas normalmente o normal é você respeitar o ciclo circadiano, porque a luz do dia e a noite, elas controlam os relógios biológicos do seu corpo e isso controla hormônios, tá? Então, se você pegar uma pessoa que está fazendo a mesma dieta, só que uma concentra calorias à noite e a outra concentra calorias de manhã, a resposta vai ser diferente. Aquela que está concentrando calorias à noite, ela tem uma propensão maior de acumular gordura. Você sabe que eu acho que tem alguns mitos que existem até hoje por causa disso, de coisas que fazem sentido, mas as pessoas Sabe aquela história? Vou falar, vai estender um pouquinho lá, mas sabe aquela história de que tem muita gente que vive o evangelho por replicação e não por revelação? Então, meu caso foi muito assim. Nasci em lar cristão, a vida inteira fui em igreja, ouvi as pessoas falarem de Cristo e eu sempre repliquei isso. Então, fazia muitas coisas na minha vida porque me passaram aquilo e eu estava replicando aquela informação. Inclusive versículos que as pessoas te falam, você grava e você replica. Você vai numa pregação, você ouve e você replica. Naturalmente, vai chegar uma hora que essa replicação, tipo telefone sem fio, né? Ela já não vai dar 100% da verdade daquilo que, por exemplo, o pastor original falou naquela primeira mensagem, certo? A prova disso é quando a gente fala assim, porque aí vai contar a história pro filho. Aí o Noé foi e colocou um par de cada animal dentro da arca, não sei o que, né? E a gente fala isso, vai passando isso pra frente, passando isso pra frente, passando pra frente. E não foi um par de cada animal, de animal que Noé colocou dentro da arca, né? E se você não sabia disso, eu te encorajo a ler Gênesis para você descobrir quantos pares ele colocou na arca. Mas enfim, só tô tentando mostrar pra vocês como a gente, por muito tempo, nós, seres humanos, a gente vive por replicação. Então, alguém falou, você passa pra frente. Alguém passou, você fala pra frente. Sua mãe falou pra você que tal coisa é boa, porque a mãe dela falou, porque a avó dela falou, e de repente isso chega na nossa geração de uma forma completamente distorcida. Então, assim, o que eu já ouvi muito quando eu era pequena, minha mãe, quando ela vivia naquela luta de emagrecer, ela falava assim, agora eu preciso cortar meu jantar. Tipo assim, porque não sei quem falou pra mim que se eu parar de jantar, eu já vou emagrecer. Talvez não seja o parar de jantar, mas talvez seja comer um pouco menos do seu jantar, porque uma pessoa que não tem planejamento alimentar acaba comendo muito à noite justamente por causa disso. Passa o dia inteiro sem comer bem, à noite tá com muita fome, acaba comendo muito, e nesse muito você traz muita caloria à noite. Aí alguém vai falar pra você precisa emagrecer, você precisa cortar caloria, o que você faz? Você corta justamente a última refeição, porque tá com muita caloria e tá. Então assim, as pessoas falarem que você tem que parar de jantar, você não pode comer tarde pra você emagrecer,
é uma replicação de uma informação que é real, de que a gente tem que se adequar nossa alimentação de acordo com essa realidade que o Daniel disse, que é comer realmente mesmo menos à noite. Então a informação é verdadeira, mas como chega na gente não é real, não é 100% real. Por quê? Porque ela chegou na gente de forma como uma replicação e não como uma revelação, né? Quando eu falo revelação é quando você estuda a Bíblia, quando você conhece Deus e você tem a revelação diretamente do Espírito Santo para passar aquela informação para frente. A mesma coisa. Uma coisa, o Daniel estudou a nutrição e ele está passando essa informação de forma real e direta para vocês. Você pode até ouvir essa informação agora e tentar passar para frente para alguém e outra pessoa passar para outra e falar assim, não, mas é porque aquele nutricionista naquela live falou, mas talvez aquela informação vai chegar na sua amiga já de uma forma um pouco diferente do que o que veio da fonte, que foi o Daniel que estudou para isso. Você vai falar, ele falou para cortar carboidrato. Então, aí o Daniel falou na live, não, aquele nutricionista que tem mestrado, doutorado em nutrição, que mora nos Estados Unidos, que já atendeu um monte de famosos, ele falou que à noite tem que cortar carboidrato, cortar comida. Aí já chegou uma informação distorcida na pessoa, de uma informação que era real, mas chegou no ouvido da pessoa através de uma replicação, entendeu? E não de uma revelação. Então, eu acredito que tudo que existe hoje em relação a mitos da dieta é disso. Veio de informações que faziam sentido, mas foram passadas para frente de forma de replicação. Por quê? Porque o ser humano é preguiçoso. A gente não quer estudar, a gente não quer ler a Bíblia, estudar e conhecer a verdade pelo Espírito Santo. A gente quer ouvir o que o pastor falou e sair replicando isso e aplicar isso na nossa vida. E a gente quer ter resultado com isso. A mesma coisa, a gente não quer estudar, ou tal, que você não vai estudar nutrição, você não precisa estudar nutrição, mas você não quer pagar o preço para ter um protocolo elaborado por um profissional. Então aí você vai ouvindo o que um fala e vai tentando fazer isso na sua prática e vai passando para frente e tal, e vai ficando, né, no que alguns mitos sim, hoje. mas tem outros mitos que a galera não, da mas, própria da saúde, por exemplo, leite inflama. Mas isso aí já tá na moda. Você vê então, mas isso é moda. Eu tô falando assim, sabe coisa que não é moda? Assim, ó, por exemplo, assim, a minha avó nunca falou que leite inflama, mas minha avó falava que não podia comer à noite. Porque engordava, entendeu? Eu não tô falando dessas modas, eu tô falando de realmente informações que passavam pra frente, tipo assim, você tá doente, não sei se faz sentido ou não, tá? Vou falar uma coisa por replicação, não sei pra você coisa. Você tá doente, toma um chá de alho, limão e tal, entendeu? Eu tô falando disso, assim, de informações que tua avó, que tua outra avó, bisavó, e tatravó, e todo mundo falava. Quer emagrecer, corta a boca, fecha a boca. Quer emagrecer, pode comer à noite. Não pode comer carbo à noite. E essas informações, que não é moda, né? Isso persiste, realmente, era da época da minha... Gente, eu lembro da minha mãe, quando eu era criancinha, falando isso. Isso persistiu por causa disso, porque era uma informação que faz sentido, né? O comer menos do que você à noite, do que você come ao longo do dia, faz sentido, né? Isso vai de acordo com que a nutrição pede. Mas daí para você falar que você não pode comer à noite, ou você não pode comer carboidrato à noite, ou então uma pessoa que treina meia-noite, o nutricionista prescreve para ela alguma coisa que tenha um carboidrato mais pesado à noite e falar, você tá fazendo errado, seu nutricionista tá errado de passar isso à noite sem saber, né? Então é sobre isso, entende? É sobre a gente querer conhecer a verdade, não por replicação, entende? Mas por fontes reais, tipo, por revelação. Eu tô tentando fazer analogia com o evangelho. Quem tá acompanhando a live desde a hora que eu comecei a fazer essa analogia, tá entendendo? Quem caiu de paraquedas, porque já tô falando de revelação. Nutrição. Nutrição, né? Mas eu sempre caso as duas coisas, que eu acho que faz muito sentido. Então, só para concluir, né, para a live não ficar muito grande, vou fazer uma conclusão para quem está entrando agora. Hoje na live a gente falou sobre o aumento da fome durante o processo de emagrecimento. Isso é uma informação verdadeira, isso acontece, isso tem um sentido, isso tem uma solução, né, dentro da medida do possível. Também é necessário se conhecer, é necessário ser realista, é necessário... Eu ia falar ser armadura. Mas né, assim, você não pode... Assim, né? Você tem que ter maturidade para saber lidar com o que é fome de verdade, o que é vontade de comer. Aí, falando em vontade de comer e fome, comer mais do que deve, tal, a gente acabou falando sobre isso. Pessoas que não comem ao longo do dia e à noite acabam comendo mais. Aí o Daniel explicou que faz sentido, por que não deveria comer tanto a mais comparado com o começo do dia, e foi isso. Foi isso. Resumindo, se você quer emagrecer e quer se manter magra, venha para nossa consultoria.
Seja nossa cliente, entendeu? Que a gente vai cuidar de você durante todo o seu processo. Você vai emagrecer, a gente vai sustentar seu emagrecimento, você vai continuar com a gente, você vai continuar ficando mais bonita. Até que vai chegar uma hora que eu falo assim, gente do céu, mas eu fiz que tá tão bonito, você não quer subir no palco? Aí a pessoa fala, será que eu posso? Já aconteceu isso, viu, gente? Porque as pessoas saem de uma realidade para outra tão grande assim, porque, né, o ser humano é assim, à medida que ele vai fazendo, ele vai tendo resultado. Se ele não para de fazer, ele continua tendo resultado. E o resultado leva a gente, assim, em lugares que a gente nem imagina. Inclusive, a gente nem imagina os resultados que a gente pode ter, né, Marcelo? A gente só descobre isso à medida que a gente faz, certo? Deixa eu só ver. Você já deixou a live salva. Ah, tá. Vou deixar todas as lives que a gente tá fazendo diariamente, 6 da manhã, estão ficando salvas. Por quê? Porque são conteúdos bem relevantes e eu quero mais é que vocês, seguidoras, tenham esse conteúdo para vocês de forma gratuita, para que vocês possam não só se alimentar da verdade, né? Tenha alguma coisa para ouvir durante o carro, mas como também vocês possam, caso vocês um dia queiram fazer parte da nossa consultoria, vocês possam ter confiança em quem tá cuidando de vocês na consultoria, né? Eu acho que isso é uma bela forma de você conhecer um pouco da gente, certo? Muito bem. Mais alguma pergunta? Vou jogar pra baixo, né? Maristela tá em todas as lives. Maristela, vou roubar seu post que você fez ontem. Você pegou a ideia da minha live e fez um post muito legal. Agora eu vou pegar a ideia do seu fone e vou fazer um também. Eu adorei. Só que o meu vai ser de 13 dias, não o seu foi de 14. Gente, então tá. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Amanhã é sexta. Amanhã é sexta? Amanhã é Amanhã é sexta. sexta, então amanhã ainda tem live. Qual que é o tema? Qual que é o tema? Deixa eu abrir aqui. Todo dia ele faz isso. Todo dia ele espera pra abrir na hora que eu tô indo embora. Pera aí, calma aí. Tem vários temas aqui. Você que vai escolher. Gordura localizada? Ai, gordura localizada. Então tá, amanhã a gente vai falar sobre gordura localizada. Como perder? Como você vai perder gordura Qual localizada? exercício fazer? Qual suplemento tomar? Nossa, porra. Não perca a live de amanhã, a gente vai passar todas essas dicas. E no final ainda vou te vender o suplemento que vai agora. Quem tá vindo? Oh, meu Deus do céu! Quer participar aqui no final da nossa live? Não. Não? Vem aqui com a mamãe, que a mãe acabou. Oi! Não, oi. Ah. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até amanhã. Não sei agora. Fica com Deus, gente. Vamos lá ver. Um pontinho.